memória, semblantes que abandonei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, venho te oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não me esqueço, hoje ofereço flores em vida enquanto. Quando entro em tua presença e exalto o teu nome, ouço a música tocando e o teu povo te adorando. Abro mão dos meus temores, lanço fora o meu pranto. Não espero que me peçam, livremente me levanto. Então eu danço, canto, pulo alto, me entrego, me alegro, grito glória. Eu celebro, louvo, ergo
Irmãos, boa noite, excelente noite, aliás. Nós já vamos iniciar nossa celebração. Eu queria pedir que você que tivesse um banco vago no meio das fileiras, você pulasse para ele ir liberando lugares nas laterais, porque os nossos visitantes vão chegando agora e nós teremos uma dificuldade de assento, tá bom? Então vamos preencher as vagas para ficar liberando as laterais, para ficar mais fácil para a gente acomodar as pessoas. Eu espero que essa noite seja uma noite especial para a sua vida e para os nossos corações também. Somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo na terra ao lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos o teu povo, santa nação, sacerdócio eterno e pó desse chão. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Aleluia.
Vamos colocar em pé. Vamos continuar adorando ao nosso Deus essa noite. O nosso Deus que é lindo, o nosso Deus que é maravilhoso, o nosso Deus que merece essa festa, que merece esse ajuntamento, que merece a nossa devoção, que merece o nosso louvor. E nós estamos reunidos para buscar a face daquele que nos amou primeiro, daquele que nos uniu aqui, daquele que toma cuidado das nossas vidas, daquele que é lindo, daquele que é maravilhoso. Por isso, vamos adorar ao Senhor no início desse culto, com as nossas vozes, com as nossas orações, com um momento de intimidade com o Senhor, pois é um culto de festa, e nós queremos festejar na sala do trono, nós queremos festejar face a face com o Altíssimo, para que Ele seja o dono da festa, para que Ele seja a festa, para que a celebração seja para Ele, não para homens, não para feitos humanos, não para nossa glória, mas para a glória dEle, como acabamos de cantar, porque somos pó desse chão, somos criação, mas feitos filhos de Deus por Jesus Cristo. Isso nos torna felizes, isso nos torna aptos a adorar ao Senhor. Por isso vamos continuar celebrando aquele que é lindo, aquele que é maravilhoso. Aleluia. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Glórias eu te dou, Jesus.
te dou, Jesus, Jesus. Nos leva, Senhor, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Nos leva, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Diga ao Senhor, diga ao Senhor. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. A sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Declarar todos juntos, só quero ver você. Vamos declarar. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Mais uma vez. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Senhor, essa é a nossa oração nesse lugar. Tem muitas coisas acontecendo nesse lugar essa noite, muita festa, muita alegria, mas que por detrás de tudo isso nós possamos ver só o Senhor, possamos ver só a tua face, possamos glorificar só o seu nome, possamos dizer que só o Senhor é bom, possamos dizer que só a tua mão que está aqui, porque se não for a tua mão nós não conseguimos chegar a lugar algum, se não for a tua presença nós não podemos chegar a lugar algum. Por isso, Deus, em nome de Jesus, seja honrado, seja glorificado, nos leve mais perto do Senhor em tudo que acontecer nesse lugar essa noite, porque nós só queremos ver o Senhor, ver a sua glória, ver o seu poder, ver a sua grandeza nesse lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você conseguisse ver o Senhor Jesus assentado num alto e sublime trono, como Rei,
como glorioso e como poderoso. Não apenas como aquele Deus que foi crucificado, ensanguentado, impotente numa cruz, mas como Deus majestoso, ressurreto dentre os mortos, glorioso, digno de louvores, sublime, exaltado. É ao nome de Jesus que nós nos prostramos, é ao nome de Jesus que nós rendemos louvores, e a Ti, Jesus, nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, por tudo que temos visto, ouvido e recebido de Tua parte nesse lugar, e a Ti as nossas palmas glorificam o Seu nome. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Sejam bem-vindos a esse lugar, que a gente possa ver Jesus em todo o tempo, em cada batismo, em cada pessoa, em cada visitante, em cada música, em cada momento a gente veja Jesus nesse lugar. Mas a gente não vê só Jesus, a gente também vê as pessoas. Por isso eu queria que você cumprimentasse pelo menos umas 5 a 8 pessoas perto de você e falasse: seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo, que bom que você está aqui. E você que nos assiste pela internet também, nosso abraço especial. Obrigado pela sua presença, pela sua participação online, e que o Senhor Jesus possa te abençoar, mesmo à distância de nós nessa noite. Depois que você cumprimentou, você pode se assentar, por favor. Sejam muito bem-vindos, irmãos, muito bem-vindos, que é uma alegria muito grande poder receber vocês aqui. Hoje a nossa casa cheia, muitos visitantes, amigos, familiares. Nossa igreja está em festa hoje. Hoje é uma celebração, porque nós vamos batizar muitas pessoas, nós vamos receber outras tantos como membros, vamos batizar os filhos dos nossos membros. Então hoje é um dia de festa no céu. Então eu vou aproveitar que estou falando sobre festa, eu vou dizer que a sua presença, você que está vindo pela primeira vez, também é sinônimo de uma festa e uma alegria especial. Então você, visitante de primeira vez, você tem um presente para receber no final da nossa celebração. A gente não quer agora levantar você no meio do povo, fica tranquilo. A gente só quer te conhecer ao final. É só você sair à direita da nossa igreja, estará um stand escrito Espaço Integração. Espaço Integração é o lugar que você vai receber o seu presente. Só chegar, falar com o Mateus, falar com o pessoal ali da nossa equipe e dizer: eu sou visitante de primeira vez. Eles já sabem o que tem que fazer com você, tá bom? Eles vão entregar o nosso presente como forma de gratidão da sua presença. Outra coisa importante que nós estamos falando a respeito de festa, os nossos irmãos que vão ser batizados estão aqui atrás, nós estamos organizando para eles entrarem. Só que eu pedi para eles ficarem lá para a gente poder passar uma informação para vocês. Então eu vou falar mais baixinho para eles não escutarem. É o seguinte: eles vão entrar, vão se posicionar aqui e vão vir para ser batizados. Vocês têm bexigas, vocês têm cartazes nas suas mãos, você tem tudo aí, né? Quem está com bexiga, levanta aí só para eu ver. Aí, beleza. Então é o seguinte, pessoal, a Bíblia Sagrada fala que existe festa no céu por cada pecador que se arrepende. Então hoje nós vamos fazer festa. Cada pessoa que nós formos batizar, ela vai subir aqui, vai se ajoelhar e nós batizaremos. E a hora que a gente falar assim: nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, aí é festa. Eu queria que você batesse palma, que você balançasse seu balão, que você assobiasse se quisesse, mas para cada pessoa, serão 30 batismos de adultos, tá bom? 30. Então para cada pessoa que nós batizarmos aqui à frente, você vai aplaudir, você vai celebrar o nome de Jesus. Então, tá bom? Vai ser assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A hora que a gente falar amém, eu e o pastor João, aí você vai aplaudir a Jesus e vai celebrar: glória a Deus, que bom, seja bem-vindo, e pronto. Aí ela vai descer e virar o próximo. E a gente vai fazer isso 30 vezes. Espero que você não desanime. Porque o primeiro fica legal, né? O primeiro fica assim, aí depois o já... Então vamos lá, força, vamos fazer um teste aqui. Vai, faz de conta que eu fui batizado aqui, né? Eu te batizo agora não, Padre. Amém. Nossa. Tá bom. Mas na mesma intensidade até o 30º. Beleza? Então tá jóia. Deixa eu passar outra... e depois... na hora que a gente pedir para eles ficarem de frente, serem abraçados, aí você tem cartaz, pode estourar o balão, tá bom? Aí, não, agora não. Aí a hora que eles pedirem para ficar abraçados, assim, eu falo assim: ó, pessoal, vamos abraçar eles aqui na frente. Aí você vai ficar em pé, vai cantar com a gente, vai levantar o cartaz, coração, bexiga, vai celebrar, vai estourar os balões e vai vir aqui à frente cumprimentar a sua familiar, seu amigo e a pessoa que está sendo batizada também, tá bom? Deixa eu passar os avisos para vocês rapidamente. Encontro de casais, últimas vagas. Procure a Joseli, Luiz Carlos, Valdeni, Rosângela. Só tem mais um pouquinho lá, tá pingando algumas ali, hein? Próximo aviso:
Amanhã, reunião de quem deu o seu nome para a viagem missionária à tribo Sassoró, né? Então, aldeia indígena Sassoró. Se você ainda não deu o nome, pode vir na reunião amanhã. Nós vamos passar tudo isso aqui no templo às 20 horas. Desculpe, no templo não, no salão social. Aqui estará tendo ensaio, tá bom? Vocacionados, sexta-feira. Você que é vocacionado já sabe, nosso encontro para falar sobre dons. Sexta-feira às 19 horas aqui no templo, tá bom? E você que está no jejum e oração. Hoje é o último dia. Você que tirou o refrigerante, o café da manhã, o almoço, o doce, a televisão. Que bênção que foi esses 21 dias e o resultado está aí. Os nossos irmãos serão batizados e recebidos como membros. Você que participou do jejum e oração, fique em pé, por favor. Eu quero orar a Deus, agradecer pela sua participação. Espero que tenha sido uma experiência muito boa para a sua vida, tá bom? Pai, muito obrigado, porque ficamos 21 dias em consagração. Separamos um tempo de oração, de jejum e devocional todos os dias. E que o Senhor possa recompensar cada vida que se entregou e consagrou para esse dia tão especial de batismo e profissão de fé. Os nossos irmãos foram preservados, o Senhor cuidou e hoje está aqui o resultado de tudo isso. Obrigado, Pai. E que cada família receba do Senhor a tua porção e a tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar? Tem mais aviso? Quarta-feira, agora passou o frio, gente. Quarta-feira, 6h30 da manhã, 6h30, não é 6 horas, 6h30, das 6h30 às 7h, manhã de oração aqui. Nós vamos orar, vai ser diferente essa quarta, nossa condução. Vamos orar das 6h30 até às 7h, depois um café da manhã, para você ir para o seu trabalho, para a sua casa, para o seu serviço, tá bom? Mais um aviso? Terça-feira, a virada, você não pode perder, está sendo uma ministração especial para a gente tomar algumas atitudes na nossa vida pela palavra. E no domingo, hoje, a gente está falando sobre a série Eu, uma Igreja, tá bom? Beleza? Convidar o conselho da igreja que vem aqui à frente. Os nossos membros de batismo já podem se organizando na entrada. O conselho da igreja já vai se posicionar aqui à frente com a gente. Já podem chamar os membros de batismo para se posicionar na porta. Na nossa igreja nós recebemos membros por batismo e profissão de fé. Eles participam de uma sala que acontece durante 9 semanas. Alguns irmãos já estão aqui e estão se perguntando, como é que eu faço para ser membro da igreja? Vai abrir uma próxima sala a partir de setembro, você se inscreve e participa desses 9 encontros. Se você está em dificuldade de locomoção, nós providenciamos uma forma de você poder ser atendido nessa sala, tá bom? Então, você que vai ser recebido, quer ser recebido como membro, em setembro abrirá inscrições e você faz sua inscrição para participar da sala de novos membros. Lá você conhece tudo sobre a nossa igreja, a estrutura, a forma como nós fazemos, como é a visão da nossa igreja, tá? Então é muito importante isso. Não dá para receber membro por batismo e profissão de fé e jurisdição sem que você saiba como é a nossa igreja, como é a festa que nós realizamos aqui com a sua vida e com a sua família também. E nossa forma de batismo é por aspersão. Igrejas praticam formas de batismo por imersão, aspersão e efusão. Nós derramamos a água sobre a cabeça do batizado. Entendemos que a Bíblia Sagrada não trabalha a quantidade de água, ela mostra o símbolo da água. A água mostra o símbolo de purificação, mas o símbolo de entrada no reino de Deus. Nós não batizamos para limpar pecados, porque senão a gente tinha que batizar ali na esquina de novo. E eu também, ser batizado novamente. Nós batizamos como símbolo de entrada no reino de Deus. E é isso que nós vamos fazer com esses 30 irmãos, que nós passamos a chamar a partir de agora. Por ordem alfabética, Amanda Ribeiro da Silva. Ana Inês Evangelista. Pode ir entrando. Caio Martins Rútica. Vitor Martins Rútica. Otávio Ferreira Martins. Carlos Pacheco Daniel e Eluara Cristina Baiana. Cícera Letícia Bezerra da Silva. Claudete de Oliveira Neves. Daila Evangelista.
Everton Luiz Barbosa. Todos esses são membros que serão recebidos por batismo e profissão de fé. A Flaviana Dias do Nascimento e o Vinícius Gonçalves Neves. Francisco Carlos da Silva e Ivângela Cristina Pereira. Frederico Santos Asman. É um pequeno que já decidiu por Jesus e gostaria de se batizar. É o caçulinha da nossa turma. Giovanni Giraldelli e Graziela Cristina da Silva Giraldelli. Iago Alves da Guarda, Shemely Bruna Vieira e Gustavo Babuja. Podem entrar todos juntos. Kathleen Laíse Onofre. Pai e filho, Oswaldo Sebastião Versese e Oswaldo Júnior Versese. Paulo Roberto Long e Roseli da Silva Long. Rosimeire Aparecida de Souza. Ana Paula Conrado Rodrigues, com o sogro e a sogra Pedro da Silva Júnior, Simone de Fátima Scarpim Silva. Meus irmãos, eu quero agradecer pela alegria tão grande que vocês tiveram e a disposição tão grande de poder se tornar membros de nossa comunidade. Ficamos muito, muito felizes de receber cada um de vocês. E nós esperamos de todo o coração que vocês sejam amados, acolhidos, cuidados e pastoreados nessa comunidade de discípulos imperfeita, mas que está caminhando para cumprir o chamado de Jesus, que é amar as pessoas em primeiro lugar, buscar a Deus com intensidade e servir a esse mundo com alegria e disposição de coração. Eu quero louvar a Deus por você ter decidido se tornar membro dessa comunidade local, onde você vai criar os seus filhos, onde você vai trabalhar os seus dons e onde você vai desenvolver sua vida cristã. Mas para isso eu gostaria de ter algumas confirmações de vocês. Vocês reconhecem que Jesus é o único e suficiente Salvador de suas vidas? Vocês consideram que todas as amarras do inferno e todas as amarras do diabo foram quebradas sobre a sua vida e que você está livre de toda a maldição do inimigo? Vocês estão comprometidos que através do batismo e das águas essa noite entrarem no povo de Deus e cumprirem o chamado e o propósito de Deus a vocês nesta comunidade? Vocês reconhecem este conselho, vocês reconhecem essa liderança como autoridade sobre a vida de vocês, prontos e preparados para disciplinar, cuidar, orientar e pastorear a vida de vocês? E vocês adotam essa igreja como lugar de partilhar a fé e de desenvolver os seus dons? Então é com muita alegria que nós agradecemos a Deus por vocês terem essa decisão e essa convicção, e vamos batizar cada um de vocês a partir de agora. O pastor João vai fazer uma oração, confirmando essas convicções de vocês, e que seja um momento impactante, e que seja marcante na sua vida. Vocês subirão aqui,
se ajoelharão, nós faremos o seu batismo e com certeza quando você levantar daqui, uma nova história Deus estará desenhando na sua vida, no seu coração também. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, te engrandecemos pela vida dos teus filhos, ó Deus, e pela posição que eles tomam diante de ti, primeiramente, ó Deus, de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, ó Deus. Nós pedimos que teu Espírito confirme esta confissão diante do Senhor, ó Deus, mas pedimos também que o Senhor confirme diante dos homens, para que através da vida dos teus filhos, outras pessoas possam também conhecer Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós abençoamos estas vidas e pedimos, ó Deus, que a tua graça seja superabundante em cada atitude dos teus filhos. Que o Senhor seja o amigo, o companheiro, o braço amigo, que o Senhor seja aquele que vai estar com a mão estendida para socorrer em todas as suas decisões, em todos os seus momentos. Rogamos a Deus que teu Espírito Santo esteja com os teus filhos, orientando na sua jornada, e que Jesus, o verdadeiro amigo, esteja com eles a cada dia, assim como ele prometeu, que estaria até a consumação dos séculos. Em nome dele nós oramos e bendizemos o teu nome. Amém. Então nós vamos começar o nosso batismo, por favor, pode vir. Segura uma aqui para mim, pastor. Amanda, eu agora te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Inês, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caio, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vitor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Otávio, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carlos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pode jogar aqui. Eluara, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cícera, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode virar. Claudete, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Zaila, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Everton, te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fabiana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinícius, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Francisco, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Frederico, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Giovana, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graziele, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gustavo, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Bruno, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iago, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Kathleen, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oswaldo, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juninho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roseli, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paulo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos que vão ser recebidos como jurisdição, enquanto nós terminamos aqui, podem sair e vão lá fora para se posicionar, tá bom? Para a entrada de vocês. Todos que serão recebidos por jurisdição e virão de outras igrejas, podem sair e posicionar lá fora, enquanto nós estaremos batizando aqui nesse lugar. Meire, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Paula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Simone, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, o que vocês fizeram, isso tem reflexos na vida espiritual, tem reflexos na vida social, na vida particular, na vida material, porque quando vocês fazem parte do reino de Deus, Deus atinge vocês não apenas em uma área, mas em muitas áreas da vida de vocês, transformando a vida de vocês em um campo frutífero, para que Ele mostre a glória, a bondade e a fidelidade dEle. E você que ficou com vontade de ser batizado, vem você fazer parte disso aí também.
É muito importante essa decisão. É um novo começo, uma nova trajetória. É um ritual que nós praticamos, segundo o próprio Jesus nos deixou. Quem crer e for batizado será salvo. Nós então batizamos como símbolo de entrada no reino de Deus e participantes da família da fé. Então sejam muito bem-vindos. O que vocês têm na mão de vocês é o certificado de batismo do dia de hoje. Vocês podem enquadrar, vocês podem guardar entre os documentos de vocês. E vocês agora são membros da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis e passam agora a desfrutar de todos os benefícios de ser membro dessa comunidade e também de todos os direitos e os deveres, as responsabilidades. E nós esperamos que vocês sejam um ótimo testemunho para essa cidade, para esse povo de Sertanópolis, a respeito do que vocês fizeram aqui, aonde vocês forem colocados por Deus, Deus possa trabalhar e mostrar vocês como luzeiro nessa terra. Agora nós vamos receber os nossos irmãos que vêm de outras comunidades evangélicas. Muitos vêm de outras igrejas, de outras cidades. Nós temos membros sendo recebidos de Ibiporã, membros sendo recebidos de Bela Vista do Paraíso, de Londrina, da região de Apucarana. São membros até de Paranavaí, tem membros aqui também. Então são gente que quer se tornar parte dessa igreja, que vem aqui participar da nossa comunidade a cada 15 dias, uma vez por mês, ou até semanalmente, fazendo esse esforço de estar conosco aqui. Então, eu queria desafiar você, que é do Sertanópolis, a se tornar membro, a fazer parte dessa comunidade também. Quando nós chamamos os membros por jurisdição, é uma mera formalidade. Por quê? Porque quando eles são recebidos como os membros, eles já são recebidos em ata da igreja. Então, recebidos em ata já são membros da igreja. Só que o mais legal de tudo é a gente poder apresentá-los para vocês. Por isso que nós fazemos uma entrada pelo corredor central, para que vocês possam conhecê-los e também possam dar um abraço de boas-vindas e manifestar toda a alegria de tê-los conosco aqui. Então, eu queria chamar cada um desses membros, e como eles não serão batizados, cada nome que eu chamar, você pode também aplaudir e pode celebrar o nome de Jesus. Então eu passo a chamar esses membros que já são batizados, vieram de outras comunidades evangélicas, já professam a fé com o Senhor, e então eu quero convidar que todos venham aqui à frente. A primeira a ser chamada é a Evanil Laurente Cândido. A família Alexandre Guerra Lopes, Graciela Aparecida Santos Lopes, Mateus dos Santos Guerra Lopes. Também a Amanda Gabriela Celestino Barbosa. Sejam bem-vindos à família, gente. Mais uma família a ser recebida. Ana Beatriz Travaini, Carlos Eduardo Travaini, Vivian Ribeiro Travaini. Uma família grande agora para ser recebida na nossa família da fé. Fernanda Medeiros, Joel Sherry Medeiros Júnior, Vinícius Henrique Balestre Medeiros, Luana Tainá Balestre Medeiros e Giovanni Balestre Medeiros. Agora o Weber Luiz Bersanetti. O próximo é Ismael Júnior Braga da Silva, Luciano dos Santos Moreno da Silva, Maria Gabriela Braga de Lima. Mais uma família que nós vamos receber aqui conosco. Jair Batista do Reis Júnior. Juliana dos Santos Menezes Marques. Tá diminuindo, pessoal, tá diminuindo, vamos dar força aí. Leonides Aparecida da Silva Melo. Luzia da Silva Gomes.
Agora é a Maria de Lourdes Borges. Maiara Carla Franco Reis. Natalina Mangos da Silva. Rosângela Maria Juliane Rodrigues. E a irmã Solange Maria Nunes. Silvana Silvestre da Silva Neves. Ivandro Aguiar Neves. E a última, Tânia Márcia Pacanhã Bonani. Queridos irmãos, agora vocês que estão sendo recebidos para essa comunidade, vocês vieram de outras comunidades evangélicas, ouviram sobre a nossa igreja durante 9 semanas e entenderam que esse princípio doutrinário que a nossa igreja aplica, também se aplica na vida de vocês. Vocês reconhecem a autoridade dessa igreja, reconhecem as doutrinas dessa igreja e decidem por participar dessa comunidade de fé? Vocês se submetem à autoridade desta igreja, constituída pelos seus líderes? Vocês reconhecem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas? Vocês também reconhecem que as obras do inimigo estão todas desfeitas em suas vidas e que vocês não vivem mais sobre a maldição do inferno? Agora uma pergunta para todos vocês que estão aqui à frente. Vocês se comprometem em sustentar essa igreja moral através do testemunho diário das vidas de vocês, mostrando essa cidade que vocês têm a luz de Jesus. Vocês se comprometem a sustentar essa igreja financeiramente, sendo contribuintes fiéis para que o reino do Senhor se expanda. E vocês se comprometem em sustentar essa obra espiritualmente, orando com a igreja e pela igreja todos os dias da sua vida? Então é com muita alegria que nós recebemos vocês como membros de nossa comunidade. Vocês estão prontos para desenvolver os seus dons, seus talentos, e eu espero que vocês sejam muito felizes, pastoreados, cuidados, amados e abraçados por essa comunidade aqui em Sertanópolis. Agora, eu quero pedir, pode ficar olhando para mim, por favor. Quero pedir que a igreja se coloque em pé. E agora, dia de festa é dia de festa, não é verdade? Eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês virem para trás na hora que eu falar 1, 2, 3 e já, tá? Espera aí. Na hora que eu falar 1, 2, 3 e já, e vocês vão receber todo o carinho da nossa igreja. E a nossa igreja virá cumprimentá-los, abraçá-los e dar uma saudação especial, tá bom? Então vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essas vidas que o Senhor nos concede para entrar no exército do Senhor, que o Senhor está levantando em Sertanópolis. Usa esse teu povo e faz deles frutíferos nessa causa, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Então pode se virar. 1, 2, 3 e já! Nada poderá parar, pois em ti nós somos tua cruz vamos Podem vir, meus irmãos. Podem vir. Venha cumprimentar. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Haja chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração.
fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arte a chama da tua paixão, um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Yeah. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar nossa daqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Nós somos seu povo, eis-nos aqui. Somos um em ti. Somos um em ti. Nada pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Que festa boa, senta um pouquinho para descansar, deu calor agora, né? Deu calor agora. Nós temos algumas cadeiras aqui à frente sendo colocadas. Mas não acabou ainda, gente. Tem mais uma festa para a gente fazer aqui agora com as nossas crianças. Nossa igreja, nossa comunidade, ela batiza as crianças, entendendo um princípio do Antigo Testamento, que toda criança tinha direito. Toda criança no Antigo Testamento tinha o direito de se tornar judeu, nascido no judaísmo com a circuncisão. Nós entendemos que o sacramento, ele é ressignificado por Jesus, mas não é alterado em seu propósito, de abençoar toda a família. Então nós batizamos as crianças como um sinal de que elas estão entrando no reino de Deus. Nós não batizamos crianças para limpar o pecado, porque criança já é do Senhor. Seja de qual denominação for, ela já é do Senhor. Nós sabemos que crianças, Jesus disse, vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, nós vamos fazer um símbolo. Quando os pais trazem os seus filhos, eles trazem com esse propósito de serem os tutores, de ensinarem essas crianças o caminho que devem andar, para que quando elas cresçam, elas decidam por si próprias seguir o caminho de Jesus, fazendo a sua pública profissão de fé. Elas não serão mais batizadas, elas farão sua pública profissão de fé. Então eu quero agora passar a convidar os pais que trarão seus filhos para o batismo. Da mesma maneira, elas passam a ser parte da igreja, e nós vamos receber essas crianças para acolher e cuidar bem delas, e fazer com que elas cresçam também e sermos cooperadores com os pais
no processo de complementação da educação cristã. Então nós vamos convidar os pais para virem à frente, batizaremos seus filhos e os seus filhos poderão tomar ceia do Senhor com a sua família também. Então, vamos começar a chamar os pais. O Luiz Henrique Reis e a Maiara Carla Franco Reis trará o Antônio Adriano Reis Neto, a Cecília Maria Reis e o Vicente Luiz Reis para o batismo. Lembrando que para o batismo infantil, um dos pais precisa ser membro de nossa comunidade aqui local. O Luciano e a Maria Gabriela trarão a Brenda, o Isaac e o Miguel para serem batizados. O Vandro e a Silvana vão trazer o Daniel e o Mateus. O Everton e a Amanda vão trazer o Hugo Henrique Celestino Barbosa. Everton e Amanda trarão o Hugo Henrique. O Wilson e a Cíntia trarão a sua filha Isabela de Jesus da Rocha. A Kathleen trará o Jorge Eduardo. O Gesley Loá trarão a Júlia Florencio Galbiati Lopera. O Azaf e a Michele Perdão, erro meu aqui, tá? O Giovanni e a Graziele trarão Luiz Carlos Giraldelli Neto. Agora sim, o Azaf e a Michele vão trazer o Miguel Paulo Garcia. O Enelvaldo e a Regina trarão o Miguel e o Murilo. O Carlos Pacheco Daniel e Eluara trarão o Murilo Baiana Pacheco. O Ivan, Carlos Pinto e Ana Paula Pelizaro trarão Pietro Pelizaro Pinto. E o Tiago e a Ana Paula trarão a sua filha Maria Luísa Rodrigues da Silva. Papais e mamães, a decisão que vocês estão tomando não é um mero ritual. O que vocês estão fazendo é uma decisão muito séria de educar essas crianças no caminho do Senhor Jesus. Então nós batizaremos cada um de seus filhos como um símbolo de que eles estão entrando no reino de Deus e vocês são tutores para levá-los à sua pública confissão de fé. Então a minha pergunta para vocês, pais, e não para as crianças, porque vocês que respondem por eles como tutores. Então a minha pergunta para vocês é: vocês se comprometem em educar o seu filho e a sua filha nos princípios da palavra de Deus, levando-os à igreja do Senhor Jesus, ensinando-os o princípio do reino de Jesus Cristo e levando-o a confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas? Vocês se comprometem a isso?
Então, diante desse compromisso, nós iremos batizar os filhos de vocês nesse momento. Vicente, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cecília, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antônio, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Miguel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaac, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Brenda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é o Hugo. Hugo, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Luísa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pietro, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Murilo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Miguel, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Murilo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Miguel, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luiz Carlos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jorge, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Júlia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isabela, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem continuar olhando para a igreja, vocês. E eu vou fazer agora uma pergunta para a nossa comunidade. Vocês recebem essas crianças como parte da nossa igreja, parte do nosso corpo,
como crianças que serão acolhidas e cuidadas pela nossa igreja. Se você acolhe essas crianças como parte da igreja também, você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Vocês já receberam o certificado de vocês, então a gente quer agradecer a confiança que vocês depositaram em nossa comunidade para cuidar de seus filhos. E nós faremos isso com muita alegria e com muita disposição. Daqui a pouquinho, as crianças serão chamadas para a salinha. Nós temos ainda em torno de 30 minutos a 40 minutos de celebração e as nossas crianças terão um tempo de ministração para elas, tá bom? Então vai aparecer no telão a imagem Que Discípulos. Quando aparecer essa imagem, crianças de 3 a 8 anos virão aqui à frente e sairão para um tempo de ministração. E nós ficaremos, para finalizarmos a nossa celebração, ouvindo um trecho da palavra do Senhor e aprendendo o que significou esse momento para cada um de nós nesse lugar, tá ok? Então, papais, já receberam o certificado? Tudo certo? Vocês podem voltar para o seu lugar, por favor. Quero convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos celebrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E essas crianças aí que estão voltando para o lugar, nós vamos abençoá-las e aquelas que virão aqui. E quando você contribui aqui à frente, nesses gasofilácios, nessa urna, você está dizendo sim, eu quero investir nesse projeto, eu quero investir nesse propósito. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, devolver seu dízimo e sua oferta. Você pode fazer a sua contribuição. Você que está nos visitando, você não é movido a isso, mas se quiser participar, você fique à vontade também. Nós vamos dizer glória a Deus através da nossa contribuição, por tudo que Ele está fazendo em nós. Vamos celebrar a Jesus enquanto cantamos. Você pode vir devolver sua contribuição e as crianças sairão para a salinha, vindo com as suas monitoras aqui à frente. Pai, o eterno Deus, único Criador, Todo-Poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Sofreu ali na cruz, em ti sou perdoado. Desceu a escuridão e em vida e glória subiu, pra sempre exaltado. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Creio em ti.
Jesus Cristo é Senhor. Vamos declarar que nós cremos em Jesus. Eu creio em Deus, nosso Pai. Eu creio em Cristo Filho. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará. Pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus, nosso Pai. Eu creio em Cristo Filho. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará. Pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio na eternidade, no puro nascimento, na comunhão dos santos, na santa igreja. Creio na ressurreição, quando Jesus voltar. Pois eu creio no nome de Jesus. Declare isso. Eu creio em Cristo. Essa é a nossa confissão de fé. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará. Pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Jesus. Vamos declarar juntos. Eu creio em Declare Deus, isso. nosso Pai. Eu creio. Essa é a nossa confissão de fé, queridos. É a nossa declaração aos céus. É o que cremos nesse lugar. Nosso Deus É o que cremos nesse lugar. Creio na ressurreição que nos levantará. Mais uma vez, Pois eu você pode creio dizer isso. no Você pode declarar isso com força. Você com a sua voz declare isso. Eu creio em Deus, nosso Pai. Nós cremos, Jesus. Eu creio em Cristo Filho. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará. Pois eu creio no E que os céus se movam na declaração do povo de Deus. Eu creio acima de todas as coisas. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que tudo que acontece nesse lugar é para a glória de Jesus. Eu creio que Jesus está governando os céus e a terra. Eu creio que Jesus está trazendo um avivamento sobre o seu povo. Jesus, eu creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio. Pois eu creio no nome de Jesus. Aleluia, Senhor, eu creio. Amém. Você pode se assentar, por favor?
Nossa proposta em todo esse mês de julho é declarar a grandeza de Deus, reconhecer a sua santidade, seu poder e fazer a nossa confissão de fé. Mas também estamos falando sobre o instrumento que Deus usa onde nós fazemos tudo isso, que é a igreja. Por isso nós estamos nessa série de mensagens que se chama Eu Amo a Igreja. Por que eu amo a igreja? Por que ela faz parte do meu DNA? Por que eu tenho que participar dela e não posso ficar na minha casa? Por que eu tenho que me enfileirar em algumas cadeiras e não posso apenas ser batizado e voltar para a minha rotina natural? Para que ser membro e participar de uma comunidade? Por isso hoje, aproveitando essa recepção de novos membros, tantas pessoas novas que chegaram para participar da nossa comunidade, eu quero aproveitar para falar sobre esse tema. Eu amo a igreja, por isso eu tenho comunhão. Nós falamos há 2 domingos atrás, eu amo a igreja, por isso eu oro. Semana passada o pastor João ministrou sobre o porquê amamos a igreja, e agora eu amo a igreja, por isso eu tenho comunhão. E o texto que eu escolhi para a nossa meditação está relacionado a uma máxima popular. Diz assim: cada um cuide de sua vida. Nós ouvimos isso diariamente. Quando nós começamos a nos relacionar com alguma pessoa e sentimos que essa pessoa ela está ultrapassando os limites da convivência saudável ou ultrapassando os limites da intromissão, nós falamos para ela: cada um, meu irmão, cuide da sua vida. Então, cada dia mais nós estamos alienados, estamos alheios, estamos distantes de relacionamento com as pessoas, porque nós aprendemos a dizer: cada um cuide da sua vida. Mas será que essa é a posição da Bíblia? Será que é isso que a Bíblia pensa a respeito de nós quando falamos em comunidade? Quando falamos em relacionamento com as pessoas? Quando falamos em ser parte de um grupo de pessoas que praticam e perseveram na mesma fé? Será que nós, aqui na comunidade, na nossa igreja, nós falamos: cada um cuida da sua vida. Se você está com problema, cada um no seu quadrado. Se você está com problema, a gente se diverte e fala: não é um problema igual ao que eu tenho, então eu estou feliz, graças a Deus, Senhor, que eu não tenho um problema igual ao da irmã. Ou quando a gente acha, num desrespeito, alguém interferir. Às vezes nós estamos escandalizando a fé cristã. Às vezes estamos sentados numa mesa de bar. Às vezes estamos com um comportamento que prejudica o testemunho de Jesus Cristo. Às vezes estamos com um palavreado de baixo calão. E alguma pessoa vem e nos repreende em amor, dizendo: querido, você não pode falar isso. Você não pode ter esse tipo de comportamento. Um discípulo de Jesus não deve agir assim. E a máxima vem novamente: meu irmão, Deus deu uma vida para cada um, cuide da sua. Então, cada um cuide da sua vida. Eu acredito que não é isso que a Bíblia pensa a nosso respeito. Tanto é que eu separei esse texto de Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se a gente fosse fazer uma tradução literal, pegar esse texto da Bíblia, transportá-lo para o linguajar dos nossos dias, dentro do termo bíblico e termo grego, a gente teria mais ou menos essa tradução: não deixe de igrejarem-se. Porque o termo lá, fazer, reunir como igreja, é o termo que significa verbo. Ou seja, existe um verbo na Bíblia para ser igreja. Então é igrejar. Eu igrejo, tu igrejas, ele igreja. Nós igrejamos, vós igrejais, eles igrejam. É um verbo na Bíblia, igreja. Ou seja, isso foi uma descoberta fantástica para a minha vida. Porque quando eu entro para a comunidade de fé dos discípulos de Cristo, eu não entro para uma construção, eu não entro para um ambiente, eu não entro para um ritual, eu entro para um verbo, e verbo é ação. Eu igrejo, tu igrejas, ele igreja. Nós igrejamos, vós igrejais, eles igrejam. Ou seja, esse verbo está faltando nos nossos dias. Então não deixem de igrejarem-se. Como é da cultura, como é o ethos, como é o comportamento de algumas pessoas. Pelo contrário, consolem uns aos outros, conforto, consolo, nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Essa é a tradução literal do texto que nós acabamos de ler. E eu quero que você fique com essa marca, o verbo igrejar. Existem aqueles que desigrejam, que se afastam da comunidade, que acham que é importante viver a sua vida individualista e narcisista, e se afastam da comunhão entre os membros e as pessoas. Agora, esse texto, ele nos leva a um questionamento. O porquê será que ele usa essa afirmação? Por que ele escreve, o autor aos Hebreus, ele escreve e deixa esse registro? Qual é o princípio? Por que tem essa palavra? O que há por detrás disso? Qual é o propósito de ele dizer: gente, não fiquem desigrejados, como é o costume de algumas pessoas? Por que ele fala isso? O texto mostra isso através do contexto. Os destinatários da mensagem
estão aqui em Hebreus 10, capítulo 19, perdão, ali em cima, capítulo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora, olha só, sendo assim, aproximemo-nos, no plural, de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Que elementos são usados aqui de aspergir e de lavar o corpo? Que elemento é esse, queridos? Batismo. É quando a pessoa decide por ela iniciar a sua caminhada de fé cristã, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e a igreja local como lugar de crescimento espiritual. Então o autor aos Hebreus diz para os novos convertidos, será que é para eles? Para quem eram os destinatários dessa carta? Quem eram as pessoas que estavam por trás dessa mensagem? Não se desigrejem. Bom, está bem claro, que para mim, a mensagem é para os novos integrantes da fé. Por isso vocês que foram recebidos como membros hoje, tem mais uma palavra a ser dada a respeito da decisão de vocês. E você que é parte dessa comunidade, também pode se associar a estes e saber que muitas vezes nós sofremos dentro da comunidade a força de separação, a força de destruição, a força de rompimento da comunidade. Ora, nós acabamos de cantar aqui que o nosso Deus é 3 em 1. Nós acabamos de cantar aqui que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Uma eterna comunidade. Nós não acreditamos em 3 deuses. Nós acreditamos num único Deus que revela a sua face maravilhosa de 3 distintas formas. E nessa crença que nós temos, nós entendemos que existe uma eterna comunidade nos céus. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus cria o homem e cria a mulher. E os abençoa para serem frutíferos, geradores, criadores como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E então nasce Caim e Abel. A força de comunidade está presente na família. Quando de repente, o Caim não gosta muito do Abel e resolve matar o Abel. É a força desintegradora, destruidora da comunidade. Desde o princípio, a eterna comunidade plantou-nos para sermos comunidade semelhante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, andando na mesma linha, sem hierarquias e sem disfunções de poderes, mas o homem, diante da sua pluralidade, resolveu estabelecer relações de poderes, de hierarquia e de julgamento, fortalecendo uma destruição na comunidade, e hoje nós somos resultado disso. Ao caso do primeiro problema, nós queremos eliminar as pessoas. Ao caso da primeira dificuldade, nós queremos matar os nossos Abéis. Nós somos Caíns desintegrando a comunidade em todo o tempo, seja por uma língua mentirosa, maliciosa, blasfema, seja por uma atitude preconceituosa, seja por situações onde nós excluímos pessoas por causa da sua condição social, por causa do seu credo, por causa do seu poder aquisitivo. Quando nós fazemos isso, somos Caíns matando Abéis. A força destruidora ainda integra a comunidade. Por isso que o autor aos Hebreus, consciente disso, diz: vocês vão fazer parte de uma igreja. E igreja é comunidade, igreja não é templo, igreja é gente, e sendo gente, a força de destruição estará atuando entre nós, para nos dividir, nos separar, nos fazer hierarquizados, nos fazer julgadores, nos fazer confrontadores, e nos fazer separados uns dos outros. Então, ele dá a orientação: não deixe de congregar. Quando você entrar nessa comunidade, entre não para matar o seu Abel, entre para tratar o seu Caim e abençoar e cuidar do seu Abel. Agora, por que essa preocupação com os novos convertidos? Porque ele sabe que esses novos convertidos são os mais vulneráveis. Eles entram para a comunidade achando que agora eles vivem em uma outra atmosfera, achando que eles vivem agora distante das relações humanas, achando que agora eles estão na comunidade de santos e perfeitos, quando na verdade não é. Queridos irmãos, novos membros e visitantes, a única certeza que eu tenho como pastor nesse lugar, não sei quanto tempo Deus me preservará como pastor nessa comunidade, não sei quanto tempo de vida eu tenho, a única certeza que eu tenho nessa vida é de que eu vou decepcionar vocês, porque nas relações humanas existem decepções, existem frustrações, existem tropeços, existem frustrações. Portanto,
o apóstolo que está trazendo essa palavra, que nós ainda não sabemos quem é em Hebreus, ele está dando um direcionamento. Você vai fazer parte de uma família imperfeita, onde a força destruidora do narcisismo, do individualismo, do egoísmo, da arrogância, estará ainda plantado no meio da comunidade. Mas não desista, não deixe de congregar, não deixe de igrejar, como é o costume de alguns. Tá? Então eu entendo que você precisa, de uma maneira muito clara, que você precisa entender que você precisa fazer parte de uma igreja, precisa se igrejar, colocar isso como verbo na sua vida. Então, o autor da carta estava consciente das forças ameaçadoras e inimigas da comunidade. Gente, quais são as forças ameaçadoras e inimigas da comunidade? Vamos pensar em algumas? Primeiro, pessoas. Uma força ameaçadora e inimiga de comunidades são as pessoas. Pessoas são imprevisíveis. Pessoas não são matemáticas, não são lógicas, cada uma reage de uma maneira. Se eu tenho uma mulher que teve um pai violento e gritador, não sei nem se existe esse termo aqui, mas que gritava alto e bom som na família e ameaçava todo mundo. E eu tenho uma mulher que teve um pai sensato, sereno, tranquilo, com voz aveludada. E eu coloco ambos dentro do ambiente profissional e dou um grito com as duas. Uma vai reagir em desespero, achando que vem ameaça e violência. E a outra vai tirar sarro da minha cara, dizendo que o pastor teve um pitizinho e ficou meio fora da casinha. É assim que acontece. Porque pessoas não são lógicas. Cada uma tem a sua cultura, sua personalidade, seu modo de interpretar a vida, sua visão de mundo. Cada uma é de uma maneira. Por isso, as pessoas são a força de destruição da comunidade. Elas são inimigas da comunidade. Elas são ameaças da comunidade. Sim, pessoas são imprevisíveis e pessoas agem conforme elas imaginam. E nós temos dificuldade com isso, porque nós queremos pessoas perfeitas perto de nós. Queremos maridos, esposas, filhos, profissionais perfeitos, sendo que isso não existe, queridos irmãos. Existe uma coisa muito interessante, que nos nossos dias as pessoas trabalham a competição ao invés da cooperação. Esse é o plano de destruição da comunidade. Eu sou pessoa, eu sou problemático, eu tenho deficiências, eu tenho dificuldades. Eu sou uma pessoa imprevisível. Pode ser que um dia eu esteja de bom humor, mas pode ser que outro dia eu não esteja tão de bom humor. Eu sou imprevisível, eu sou pessoa. O problema é quando eu trabalho uma comunidade no princípio da competição e não da cooperação. Eu quero competir em quem é o melhor. Quem tem o carro mais novo, quem tem a casa mais bonita, quem tem o emprego mais promovido, quem tem os filhos mais bonitos, ou os filhos mais educados, quem é o melhor pregador, quem é o melhor ministro de louvor, quem é o melhor violonista, quem tem maior habilidade para o ministério infantil. Isso não existe na comunidade de Jesus. Tem pessoas imperfeitas, mas pessoas que cooperam entre elas, pessoas que lidam entre elas, pessoas que se resolvem entre elas, e pessoas que diminuem seu grau de expectativa para poder se alinhar e dizer: eu entendo se você falhar comigo, eu entendo se você tropeçar comigo. Tem uma frase do Milor Fernandes que é muito interessante. Ele diz assim, que como são bonitas, admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Porque o segundo problema que nós temos é a convivência. Tem uma força destruidora de comunidade, é a convivência. Você olha o irmão do outro lado da igreja e fala: nossa, aquele irmão lá é legal, né? Você viu só como ele cuida dos filhos, você viu só como ele é joia. Basta conviver para você ver que ele não é tão legal assim. Você olha o pastor e fala: nossa, olha que pastor legal, você viu só como ele é animado, né? Entusiasmado, feliz. Basta conviver com o pastor Denis, e minha esposa sabe muito bem que é isso, que não é tão fácil como você imagina. Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem, porque a convivência tira o véu e mostra quem nós somos, mostra quem a gente é de verdade. Então, para a sociedade, nós postamos no Facebook, mas na convivência a gente revela quem a gente é. No Facebook a gente escolhe as palavras a escrever, mas na convivência a gente fala conforme o dia, e isso traz discordância. Por isso a gente precisa definir o que nós queremos como comunidade, porque um inimigo da comunidade é a convivência. Quando a gente convive, a gente percebe as falhas. Só que eu preciso entender se eu quero a convivência ou se eu quero a conveniência. Porque às vezes eu me aproximo de pessoas que eu acho que são melhores para mim, quando na verdade eu estou trabalhando só com a conveniência. Eu quero ficar perto do fulano porque ele é conveniente para mim. Gente interesseira, gente mesquinha, gente aproveitadora, gente que quer tirar vantagem inclusive de relacionamentos, gente que quer tirar vantagem até do almoço de domingo. Vou me aproximar porque lá tem churrasco todo domingo,
Eu vou me aproximar porque lá eles vão passear, tem casa na praia. Já pensou? Gente que se aproxima por causa da conveniência, não da convivência. Ele está pouco se lixando para a convivência. Porque se o cara está chorando, ele não está nem aí. Se o cara está feliz, ele não está nem aí. Ele quer a conveniência, o que for melhor para ele, ele vai querer. Por isso os grupos pequenos que em breve nós teremos na nossa igreja, são grupos que vão chamar para convivência e não para conveniência. Porque você vai querer ficar perto de pessoas fáceis. Eu quero já te desiludir de pronto. Não existem pessoas fáceis. Não existem pessoas que é fácil de lidar. Pessoas são pessoas. E pessoas são imprevisíveis. Agora a gente tem que decidir se a gente quer ser uma comunidade de convivência e saber tolerar um ao outro, ou a gente quer ser uma comunidade de conveniência, se aproximar de quem a gente pode tirar vantagem e de quem dá menos trabalho para nós. Mas outro inimigo da comunidade é o julgamento. Esse aqui, ele é muito complicado. Porque eu tenho a opção numa comunidade entre julgar, apontar o dedo, ou aceitar as pessoas. Às vezes eu estou o tempo todo querendo mudá-las, o tempo todo tentando transformá-las, quando na verdade Deus está me chamando a aceitá-las, a amá-las como são, para que o Espírito Santo faça o trabalho. Às vezes, minha querida mulher, você quer mudar o seu marido a todo custo, mas você nunca disse que você o reconhece como sacerdote do lar, como chefe da casa, e você fica julgando o que ele não faz e não reconhece o que ele faz. E às vezes na comunidade a gente tem esse comportamento, a gente julga as pessoas, a gente aponta o dedo para elas, mas a gente não aceita, não lida com elas, não as abraça, não trabalha os seus corações, porque o julgamento é uma arma violenta de destruição da comunidade, sabia disso? Tem uma ilustração que eu quero contar para vocês aqui, não sei quantos de vocês conhecem a cama de Procusto. Procusto está dentro da mitologia grega. A mitologia grega, ela é muito interessante para explicar algumas coisas que eles consideravam estranhas. E ele explica a questão do preconceito, tratando uma história de um semideus chamado Procusto. Procusto pensa num cara bom, gente fina, como diz no interior do Paraná. Um cara que, assim, é um anfitrião, ele gosta de receber as pessoas em casa. Você estava passando por Sertanópolis, o Procusto chegava na porta, lá no trevo da cidade, e falava assim, vem cá, fica com a gente aqui, você vai pousar na minha casa. Procusto, gente boa, anfitrião, acolhedor das pessoas. Só tinha um probleminha. O Procusto, quando chegava na casa, e as pessoas não adequavam muito a cama que ele tinha, ele era meio neurótico, meio insano, meio problemático. Ele pegava a pessoa e colocava na cama. Quando a cama ficava pequena demais para o visitante, que ele queria acolher na sua casa, ele cortava um pedaço da perna. Ele era anfitrião, acolhedor, mas ele não gostava de sobrar na cama. O cara meio sistemático, perfeccionista, entendeu? Colocou na cama, sobrou um pouquinho de pé, corta o pé. Sobrou um pouquinho de canela, corta a canela. Sobrou o joelho, vai o joelho também embora. Então ele cortava parte das pessoas para que elas coubessem exatamente na cama que ele tivesse. E se a pessoa fosse curta demais? Ele amarrava os pés e as mãos e esticava a pessoa até ela ficar do tamanho da cama. Imagine essa história utilizada para contar as relações humanas, como a gente lida com as pessoas. Só que tinha um problema. O Procusto, ele era ainda mais neurótico, porque quando ele olhava o tamanho do camarada e era grande, ele falava, vou colocar a cama pequena, porque eu posso cortar mais. E quando o cara era pequeno, ele colocava a cama grande, para poder esticar mais. Esse é o princípio da cama de Procusto. A gente faz isso todo santo dia com as pessoas. Elas não atendem o nosso padrão de exigência, a gente mutila, a gente corta, a gente isola, a gente afasta. Quando ela não cabe dentro da nossa compreensão de vida e compreensão de relação humana, a gente corta um pedaço para que fique o resto e ela possa encaixar nos nossos padrões. Quando ela não atende às nossas expectativas, a gente começa a esticar, e a pessoa começa a ser mutilada no esticamento que a gente faz para ela atender aos padrões que nós criamos de relacionamento. Todo dia nós temos a cama de Procusto. Quando você entrou nessa igreja e sentou do lado dessa pessoa, você colocou a cama de Procusto. Você deu uma olhada nela e falou assim, meu santo não bateu. Como é que é esse negócio de santo não bateu? Eu não consigo entender até hoje, pessoal. Um dia a gente vai tentar explicar isso aí. Mas não bateu o santo. É a sua cama de Procusto. Ela não cabe na sua cama. E às vezes você entra nessa comunidade, vê o louvor e fala, não é louvor, não é isso tudo não. Não é toda essa festa também. A igreja não é tão boa quanto falaram para mim. É a sua cama de Procusto em ação.
Quando você vê alguém aqui batizando, você olha, fulano batizando, é a sua cama de Procusto em ação. Quando você vê alguém sendo parte da comunidade, você fala, ele, ela, essa família, é a sua cama de Procusto em ação. Todo dia nós alinhamos a nossa cama, colocamos o lençol, colocamos a almofada e esperamos as nossas vítimas sentarem para a gente julgar e para a gente ter preconceito contra elas. Isso é palavra preconceito, é ter um conceito anterior, é ter uma cama maior do que a pessoa possa se encaixar. E isso destrói a comunidade. Se você está nessa comunidade, não use a sua cama de Procusto. Aprenda a acolher as pessoas assim como elas são e deixe o resto para o Senhor Jesus. Julgamento e conflitos. Conflitos são coisas que afetam a nossa comunidade. E conflitos sempre existirão. Não adianta a gente querer eliminar conflito, pessoal, sempre tem. Eu sou corintiano, o Marquinhos é palmeirense. Isso é um conflito, não é verdade? Eu sou corintiano, o outro é santista, né? Eu tenho um hábito de vida, o outro hábito de vida. Um gosta de escovar o dente, o outro não gosta. Um gosta de passar desodorante, o outro já não gosta. São pessoas de mundo diferente. Tem gente que acha que para educar o filho precisa de cinto e chinelo. Tem outro que acha que isso não é possível, que não é necessário. Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua forma de ser. E quando isso é colocado dentro de uma mesma casa, chamado casamento, isso é casamento, é colocar conflitos na mesma casa, as pessoas começam a arrepiar, falam, não, eu não imaginava que ele era assim. Eu não imaginava que ela fosse assim, igualzinho a minha sogra, igualzinho meu sogro, oh meu Deus do céu. Isso é conflito. E conflito aparece com a convivência. Porque no conflito, quando a gente se apresenta às pessoas, as pessoas vão achar o malvado que há em nós. As pessoas vão encontrar o malvado que está dentro de nós. E elas vão dizer, não, você é um malvado, não, você é um malvado, não, você é um malvado. Já assistiu o Malvado Favorito? Quem já assistiu, levanta a mão aí. Então, todo mundo já assistiu com a criança, né? Ei, eu sou o grupo, você quer brincar comigo agora? Eu estou pronto para ser seu amigo. Venha participar. Eu sou o grupo. Lembra? E todos nós estou falando igual ele. E todos nós fazemos como o grupo. Queremos que as pessoas não sejam tão vilãs. E a gente trabalha as pessoas para que elas não sejam vilãs. Quando todos nós temos um vilão dentro de nós. Todos nós temos um malvado favorito que a gente acolhe. E quando coloca dentro da mesma casa, quando a gente coloca dentro do mesmo teto, e dentro da mesma igreja, esses vilões aparecem. E são conflitos, e a gente quer eliminar, porque esse é o problema. O conflito ou o confronto. Igreja tem conflito, queridos. A igreja não pode ter confronto. O que é o confronto? É o desejo de anular as pessoas, de bombardeá-las, de eliminá-las como oponente. O confronto é dizer, eu estou certo, você está errado, perdeu. No conflito eu tento convencer a pessoa do caminho. Nós temos conflito como conselho, temos conflito como pais e filhos, temos conflito como diretores de empresa, temos conflito. O problema é o confronto, quando eu quero eliminar a pessoa, tirá-la do meu foco e tirá-la como um oponente que eu preciso jogar na lona. Comunidade tem conflito, mas não pode ter confronto. E o conflito é o desejo de eliminar, o confronto é o desejo de eliminar as pessoas. Então, por causa dos elementos, a comunidade se tornou um local assustador. E as pessoas ficam com medo de fazer parte de uma comunidade. Porque lá tem julgamento, tem muita cama de Procusto. Lá tem conflito, tem muita gente diferente. Lá tem pessoas, e pessoas são imprevisíveis. Lá tem convivência, e convivência vai me revelar. As pessoas ficam com medo de participar de comunidade. Eu quero que essa noite você desarme, porque o texto da Bíblia nos desarmou contra isso. O que o texto da Bíblia diz? Que ao invés de se tornarem companhia, esse é o nosso lema, tá? Ao invés de se tornarem companhia para a jornada, as pessoas se tornaram ameaçadoras em nossos dias. A gente tem medo de gente, pessoal. A gente não quer que as pessoas vão na nossa casa. A gente não quer que as pessoas visitem a nossa vida. A gente não quer prestar conta para ninguém. A gente quer andar individualista, sozinho. A gente quer ser só nós. Pessoas se tornaram uma ameaça para nós e agora está cada vez mais difícil de conjugar o nós. Sou eu no centro. Antigamente, pessoal, quando a gente voltava da escola, da faculdade de noite, a gente ia andando pelas ruas escuras, escutava um passo atrás e falava, ai, graças a Deus tem companhia para andar comigo. Não era assim? Não vou andar sozinho mais. Hoje, você está andando pelas ruas escuras de Sertanópolis, voltando da faculdade, a van deixou você ali não sei aonde, e aí você escuta um passo atrás de você, e você fala, meu Deus, tem alguém andando atrás de mim, meu Deus, alguém está andando perto de mim. O outro ficou assustador, a gente tem medo de gente.
A gente tem medo de pessoas, porque a gente pensa que comunidade é destrutiva. Não é. Por isso que a gente tem que aprender a construir o nós novamente, integrar a comunidade, aproximar a comunidade. E para construir o nós, eu preciso entender que você faz parte, com suas deficiências, fraquezas, você faz parte disso, do que Deus está construindo nesse lugar. O exemplo disso é uma assembleia que houve na carpintaria. O prego reclamou com o martelo com o prego, o serrote com a lixa com o serrote, virou um rolo danado aquele lugar. Todo mundo queria excluir as pessoas. O prego bate em todo mundo, o martelo bate na cabeça de todo mundo, o serrote faz um barulho danado, a lixa raspa todo mundo, ríspida. Aí começaram a falar quem que era mais útil. Chegou o carpinteiro, usou o prego, o martelo, o serrote, usou tudo na carpintaria e fez uma linda mesa. Colocou no centro da casa dele e convidou os convidados para participarem de um lindo banquete. Quem estava com a razão? O martelo, o prego, o serrote ou a lixa? Ninguém. Porque quando o supremo arquiteto ou o supremo carpinteiro da nossa vida usa-nos, cada um nas nossas condições, a gente trabalha para algo muito maior do que nós imaginamos. Você é prego, meu irmão. Prego mesmo. Cara, é um prego mesmo. Você é um serrote, faz um barulho danado. Você é uma lixa, vive raspando os outros, assim, judiando. Você é um serrote, faz barulho. Você é difícil. Só que quando Deus pega você e coloca numa comunidade como essa, Ele começa a usar você, e faz uma linda mesa para que a gente possa experimentar a glória dEle. Você é prego, você é serrote, você é martelo, e quem está perto de você é difícil. Dá uma cutucadinha perto da pessoa que está perto de você e fala assim, você é difícil, hein? Pode falar. Se é o marido, aproveita para tratar isso. Se é a esposa, aproveita. Fala, irmã. Depois a gente... Olha como vocês ficam empolgados para falar da dificuldade do outro, né? Agora eu quero o contrário, eu quero que você fale assim pro outro lá, eu sou difícil, quero ver a empolgação, vai, eu sou difícil, hein? Tem que ter essa empolgação. Há um malvado dentro de você. Há um vilão que é revelado em comunidade. Só que a gente precisa aprender a conviver. A gente precisa aprender a ser comunidade, porque é isso que o texto vai mostrar para nós. Onde vêm as forças para vencer o problema da comunidade? E aqui eu encerro a nossa ministração essa noite. Onde eu encontro forças para vencer os inimigos da comunidade? Olha só o que o texto diz. Sendo assim, isso nós já lemos, né? E depois lá, não deixemos de congregarmos como igreja, reunirmos como igreja. Eu li esses dois textos com vocês, eu não li o do meio, para deixar para o final como um sanduíche. Você coloca a primeira parte, a segunda parte, mas no meio vem o recheio. É o recheio que nos sustenta como comunidade. E qual é o recheio? Escute isso. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Sabe o que significa a palavra considerar? Sabe o que significa considerar? É perceber as pessoas. Às vezes a gente não vê as pessoas, às vezes a gente não olha as pessoas, a gente não enxerga as pessoas, a gente até vê. Sabe quando sua mulher vem do salão de beleza e vem assim, né, chacoalhando o cabelo e fala assim, e aí, você viu alguma coisa? Ele disse, não, está tudo normal. Não é triste? Mas ele viu, ele só não percebeu. Às vezes a gente vê a necessidade das pessoas, mas às vezes a gente não percebe. A gente vê pessoas perto de nós, mas não percebe. Perceber é entrar na vida, perceber é se interessar por ela, perceber é se envolver com pessoas, perceber é passar perto, perceber é ter compreensão de que ela precisa de mim, precisa de ajuda, precisa da graça, e eu sou um instrumento não para matar o Abel, mas para abençoar o Abel. Isto é igreja, é quando eu percebo as pessoas que estão perto de mim, é quando eu abro os olhos para glorificar a Deus, e eu abro os olhos para ver quem está perto de mim, para abençoá-las, cuidá-las, protegê-las e pastoreá-las. Então, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos. Cadê o meu ventilador que estava aqui, gente? Tinha um ventilador, você pega para mim, por favor? Eu tinha trazido o ventilador para vocês aqui. Incentivar-nos. Paroxismo. Paroxismo tem em português, e o termo grego é paroxismo. Existe paroxismo no português, sabia? Que é no termo médico, que é usado para falar sobre convulsão. Quando a pessoa teve uma descarga elétrica tão forte que chegou a ser convulsionada, essa descarga... Obrigado, Gabriel. Essa descarga elétrica, ela passa a ser chamada de paroxismo. O que é isso? É o mesmo termo de lá. É uma descarga elétrica.
É isso que eu preciso ser como comunidade. Às vezes as pessoas entram na comunidade e elas vão desanimando. Elas vão perdendo vigor. Ela entra aqui, ela é membro da igreja. Uhul! Agora vai dar tudo certo. Agora eu tenho uma grande família na fé. E passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 6 meses. E o irmão começa a perder o vigor e começa a deixar de congregar. O autor de Hebreus fala: nós devemos incentivar, ou seja, dar uma descarga elétrica nessa pessoa. Nós precisamos energizar essa pessoa. Nós precisamos levar essa pessoa a ter um ímpeto, uma força, um religar. É mais ou menos o que acontece com o meu ventilador que eu trouxe lá de casa. Perdão, tá, querido? Eu trouxe de casa esse. Depois eu levo de volta. E aí você liga a pessoa. E olha só que legal. Tá voando baixo, irmão. Dá uma benção. E olha aí. Aí o que acontece? Passa 6 meses. Ele tem uma decepção com as... Desculpa. Ele tem 6 meses, tem uma decepção com as pessoas. Decepção com o líder. Ele fica triste na igreja. Aí o que acontece com esse irmão que está cheio de energia e de vibração com a comunidade? Vai morrendo aos pouquinhos. Vai perdendo a força e vai perdendo o vigor. Sabe o que a comunidade faz às vezes? Se for comunidade humana, comunidade de Caim que mata Abel, o irmãozinho caiu na fé, né, pastor? O irmãozinho sabe como é que é? Nunca foi convertido, pastor. Já ouviu isso? Pastor, a gente perdeu mais um. Pastor, o irmão era difícil de lidar com ele mesmo, né? Melhor que vá embora. Irmão, nunca fale isso nessa comunidade. Não é melhor que vá embora. Jesus nunca abandonou os seus. E aí a gente fica olhando assim, a culpa é dele. Só que a nossa responsabilidade, irmãos, é incentivar ao amor e às boas obras, impulsionar, dar uma descarga elétrica novamente, para que essa pessoa experimente o que é viver comunidade. Ele cai, ele tropeça, ele falha, ele desanima, ele se torna desalentado, mas o papel de igreja presbiteriana independente de Sertanópolis é olhar para você, para você, para você e para você. E é perceber as pessoas saindo e de repente olhar e dizer: não, você precisa de uma descarga elétrica. Eu vou te levar ao amor. Eu vou te levar à bondade. Eu vou te levar às boas obras. Irmão, fica energizado novamente, fica cheio de energia, fica cheio de alegria, fica cheio de incentivo, porque nós estamos juntos. Estamos juntos. E eu quero deixar esse ventilador ligado até o final da celebração, como um símbolo do que nós devemos fazer uns aos outros. Incentivar uns aos outros para ninguém tropeçar e para ninguém ficar sozinho nessa comunidade. A gente abraçar cada uma das 70 pessoas, 78 que foram recebidas, 79 que uma criança foi batizada aqui de última hora, né? 79 pessoas que foram recebidas como membros da nossa igreja. Acolher, energizar e ligar essas pessoas para que sejam membros do corpo de Cristo. Amém? Posso contar com você nisso? Esse não é o papel do pastor de domingo à noite. Eu não sou animador de púlpito, eu não sou animador de programa evangélico. Eu sou pastor de gente. E gente precisa de gente. Eu preciso de você que está aqui nessa igreja há 10 anos, 20 anos, 50 anos. Energize as pessoas, ligue-as na tomada do reino. Coloque o amor, coloque as boas obras e incentive essas pessoas. Sobretudo, a última coisa, a serem consoladas. Olha lá no final. Não deixemos de reunir, mas encorajemo-nos. A palavra encorajar significa paracletos. Sabe o que é paracletos na Bíblia? Espírito Santo. Ele é o consolador. Quando eu ligo na tomada, quando eu associo a comunidade, eu elimino as forças de ameaça, eu abraço as pessoas e trago conforto. Então, queridos irmãos, para finalizar, inimigos da comunidade. Pessoas não são uma ameaça nesse lugar. Pessoas são um bem para nós. Nós queremos valorizar pessoas acima de tudo nesse lugar. Convivência não é um desastre para nós conviver com as pessoas. Visitar casas e conhecer a família dos nossos irmãos é um privilégio ser assim como igreja. Julgamento? Não. Não olhamos aqui para julgar as pessoas. Nós percebemos, compreendemos para ajudar, para energizá-las. Conflitos? Não é a estratégia do confronto nesse lugar. Conflitos teremos, mas é a estratégia do conforto. Troque o confronto pelo conforto. E aí eu faço aquela questão final, que é: sabe quando as pessoas vão acreditar que a gente é comunidade de Jesus? Quando a gente amar uns aos outros. Não quando a gente batizar bastante gente. Não quando a gente tiver uma igreja maior.
Não quando tiver um grande líder. Sertanópolis só vai saber que aqui existe uma comunidade do reino de Jesus, sabe quando? Quando a gente se amar, pessoal. Quando a gente entender que a gente é corpo e a gente é família. Então, aquela pergunta do começo. Cada um cuide da sua vida. Máxima popular. O mandamento bíblico é: cada um cuide da vida do outro. Eu fui chamado para amar você. Eu fui chamado para não te julgar e não entrar em confronto com você. E eu quero fazer isso com a graça e a força do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu quero que você dê a mão para a pessoa que está perto de você, simbolizando a nossa união, simbolizando a nossa comunhão, fechando os corredores, ninguém ficando sozinho, e a gente dê a mão uns para os outros, e o ventilador ligado. É o símbolo dessa noite, do que você vai fazer com o seu irmão e com a sua irmã. Coloque essa pessoa de novo no reino, abrace essa pessoa, caminhe com ela, e não desista de gente. Gente é o nosso maior bem, e é nelas que nós devemos investir nosso tempo, e é delas que o Senhor prestará contas naquele dia final. Feche os seus olhos. Pai, nós somos comunidade que tem pessoas têm conflitos, tem julgamentos, tem convivência difícil, mas Paizinho, nós queremos ser comunidade da fé, comunidade que aceita as pessoas, comunidade que conforta as pessoas e não confronta com o dedo acusador e preconceituoso. Nós queremos ser a comunidade que ama, queremos ser a comunidade que incentiva as pessoas a viver o reino. Por isso, faça desse povo uma grande família. Faça desse povo uma grande família. Vamos declarar esse cântico para encerrarmos. Recebi um novo coração do Pai, e nós vamos encerrar dessa maneira aqui, dizendo que nós somos uma grande família, dizendo que o amor de Deus está sobre a nossa vida, está sobre a sua vida, e nós vamos manter ligados na presença dEle, na presença do Senhor. Vamos dizer isso? Recebi um novo coração do Pai, todos juntos. Recebi um novo coração do Pai. Veja como isso é maravilhoso. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto, o que você vai fazer? Como fruto deste novo. Declare isso. Não feche os seus olhos. Esse cântico não canta com os olhos fechados. Declare para a pessoa perto de você. Somos comunidade. Você é difícil, eu também sou. Mas aqui não tem Caim matando Abel. Não tem Caim matando Abel. Porque nós temos a comunhão. Comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Levante as suas mãos e diz: nós somos corpo. Nós vamos andar unidos com as nossas deficiências, com as nossas fraquezas, mas vamos andar Unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Nos dá isso, Senhor Jesus. Vivendo compromisso, O grande amor de Cristo. grande amor de Cristo. Diga para o seu irmão: eu preciso. Comunidade, eu preciso. Eu preciso. Não ando sozinho nesse lugar. Não batizo sozinho. Você faz conosco essa obra. Pai, abençoa teu povo. Que a gente saia unidos como entramos. E que o Senhor possa desfazer toda a força de Caim querendo matar Abel. E que nós sejamos instrumentos para manifestar a sua glória. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão. Visitante, não esqueça de pegar o seu kit de presente. E você que quer comprar yakisoba, os adolescentes estão vendendo na saída à nossa esquerda. Que bom ter você conosco. Perdão pelo horário, mas hoje é dia de festa. Abrace a pessoa que está perto de você. E eu preciso de você. Domingo que vem eu conto com você. Deus abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados.